Então, boa noite, pessoal. Como o Felipe falou, a gente se aproximou ano passado. Estou muito feliz com o convite que ele me fez. É uma honra estar aqui. E vamos então começar. Seja a pessoa que mais acredita. Então, tudo vai fazer sentido. Já vou começar essa noite fazendo uma provocação aqui para vocês. Vocês não precisam responder essa pergunta em voz alta. Vocês respondam aí mentalmente, tá? Pode passar. Você acredita no teu potencial? Isso é para cada um pensar, se você acredita ou não. Então, eu vou começar me apresentando. Como publicitária, eu gosto muito dessa parte visual, então sim, preparei slides. E como o Felipe já apresentou, né, essa nossa pequena família, o Austin vai fazer 1 ano agora em dezembro. E o meu sotaque não nega, né? Sou gaúcha e como todo bom gaúcho, acaba vindo morar em Floripa, né? A gente tem uma conexão ali. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente não é de Porto Alegre e a gente não acha Porto Alegre melhor que Floripa. Então eu já vou quebrar uma objeção aqui. Porque quem mora aqui sabe que tem muita essa rixa. Eu sou mais ali do norte e morava em Passo Fundo. Então o Gustavo também era gaúcho. E o Austin agora, né, é Catarina. Pode passar. E falando um pouquinho da minha vida profissional, hoje eu estou sócia da Alpina Digital, que é um hub de inovações que tem um escritório lá em Passo Fundo, mas nós estamos expandindo para Floripa e São Paulo. Então é uma hub de inovações, a gente faz sites, trabalha com marketing digital, então a empresa está crescendo bastante. Trouxe uma fotinho ali, são todos os sócios. E vou falar um pouquinho também da minha infância. Ali sou eu, bem roots, no Rio Grande do Sul, mexendo com ali areia. E essa era a minha infância. Foi uma infância muito saudável, com muito contato com a natureza. E tem 2 histórias que representam muito a minha personalidade, que eu gostaria de falar hoje. Uma é que na minha agenda, a minha mãe ia lá buscar, né, no semestre a nota, o boletim, e sempre vinha falar menos. Eu ficava de cara. Eu pensava, não, esse semestre eu vou falar menos e não vai vir. E vinha, gente. Todos os professores colocavam falar menos. Aí, eu e as minhas amigas, a gente criou uma estratégia. Não, a gente não vai mais aparecer na agenda falar menos. A gente decorou o alfabeto, né, ali para... Como é que eu esqueci a palavra? Dos sinais, para a gente não falar. Então, a gente se comunicava. A gente era muito louca. A gente ficava assim, ó, para falar as coisas, as fofocas, porque não tinha TikTok, não tinha rede social, não tinha nada, né? A gente precisava falar as fofocas. Então, esse traço da comunicação sempre foi, desde a infância, eu sempre fui muito comunicativa. E outra história também, que não sei se todo mundo conhece esses estojões, que eu conheço era estojão o nome. Era uma febre, ali tá eu e meu irmão. Eu ficava horas desenhando, colorindo, as minhas amigas iam lá em casa, queriam brincar de outras coisas, e eu só queria desenhar e pintar, sempre. Eu sempre gostei muito dessa parte da criatividade, eu ficava horas nesse estojão. Inclusive, eu até estava pensando, podia ter um agora, assim. Adoro o estojão. Então, essas 2 coisas, a comunicação e essa parte criativa, fez com que eu escolhesse a publicidade e propaganda como carreira. Na hora lá de escolher o vestibular, eu pensei, o que combina com comunicação, criatividade, artes? Publicidade e propaganda. Pode passar. E aí, eu cursei num tempo que nem havia Instagram, gente. Não façam os cálculos, porque faz tempo, tá? Não tinha redes sociais, estava começando ali os blogs, os sites, a tecnologia em si. Não era nada como é hoje. Então, foi um estudo bem tradicional da publicidade e propaganda. E quando eu entrei, eu pensei, a galera vai ser toda descolada, cabelo azul, all-star, porque é isso que muitas pessoas pensam, né? Tem esse estereótipo da publicidade, né? E o que eu percebi, esse choque de realidade, quando a gente começou a fazer os estágios, começou a trabalhar em agência e grandes empresas, é que eu ia precisar entender muito de business, de negócio mesmo, sentar em mesas de diretores, de empresários, e que o estilo não ia segurar ali esse cliente, né? Essa ousadia ali da galera. Então, isso ainda é hoje uma coisa que é muito falada, que as pessoas entram muito na publicidade pensando que vai ser só a parte legal, né? Que nem o nosso amigo falou ali, né? Às vezes a gente pensa que a música é só show, só estrelismo, mas não, tem dificuldades, né?
Então, como qualquer negócio. Então, eu comecei a me preparar muito e perceber que numa reunião de manhã eu ia estar falando sobre reprodução humana com o cliente e de tarde eu ia falar sobre um maquinário agrícola e eu ia ter que entender sobre soja, sobre milho. Então, é muito doido essa parte da publicidade. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito sobre liderança, né? Quem é líder sabe que não é fácil. Tu vai ter que desenvolver pessoas, tu vai ter que ser a referência de várias pessoas e tu vai ter que ser aquele pilar emocional forte onde as pessoas vão trazer muitos problemas para ti. E aí eu comecei a liderar, eu sempre tive esse traço de liderança, mas eu tentei fugir dela, né? Aí eu não quero mais ser líder, acho que não é para mim, eu vou tentar outra coisa. Cheguei em Floripa e uma empresa de tecnologia, né, abriu as portas, tem uma vaga de marketing que não precisa liderar. Nossa, sério, não acredito. Eu não vou precisar liderar ninguém, time, pessoas criativas, vai ser só eu no setor. É minha vez, minha chance, né? E entrei nessa startup. Passou 1 ou 2 meses, a empresa foi vendida para uma multinacional e eu lembro que a CEO marcou uma reunião comigo às 7 da manhã. Pensei, sabe que ela vai me demitir numa segunda-feira? Deu não, a CEO vai me demitir, né? Acho que não é isso. E ela falou, olha, Ângela, tu vai ser a primeira a saber, a gente está vendendo a empresa para uma multinacional e a empresa vai ficar numa proporção muito grande, gigante, e tu vai ter que reestruturar um time de marketing. Eu quase fechei a câmera, assim, o áudio, na hora, porque eu pensei, cara, eu vou ter que liderar pessoas de novo. Não, mas eu acho que o universo está tentando falar comigo, né? E aí eu descobri, essa frase, a liderança me perseguiu e me mostrou que onde está o meu maior desafio também está a minha maior bênção. O que eu percebi? Que às vezes onde a gente tem a maior dificuldade é onde a gente vai transbordar na vida de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa, né, que venceu o alcoolismo, ela vai ajudar outras pessoas a vencer esse problema, essa dificuldade. Um pai e uma mãe que recebem um diagnóstico de autismo ou outro diagnóstico, monta uma empresa, uma fundação para ajudar outros pais, né, a vencerem essa dificuldade, dando apoio. Então, essa é a primeira assim, mensagem da noite, para a gente ter um olhar bem reflexivo assim, sobre a nossa vida. Onde às vezes eu estou tendo dificuldade é porque talvez essa dificuldade é para ajudar alguém lá na frente. Então essa é a primeira assim, mensagem que eu percebi na minha vida e que pode fazer sentido para vocês também. E aí tem um pintor, eu gosto muito de arte, né? Essa parte visual mexe muito comigo. E Van Gogh sempre foi um pintor que eu sempre admirei. Eu gosto dos tons da pintura dele, eu gosto do traço, eu acho que essa pintura foi feita em 1700 e continua para mim muito atemporal. Eu até comprei aquela The Frame da Samsung, porque eu vi numa propaganda que tinha essa imagem na... Gente, a publicidade, me engana. Aí eu comprei a The Frame só para ter essa imagem também na minha tela ali na casa. E aí, o Vicente, olhando a biografia dele, a gente pode ver muitas coisas legais para a gente aplicar na nossa vida. Então, eu trouxe alguns insights aqui. Vocês sabiam que a primeira, né? Que todo o trajeto profissional dele, ele vendeu uma pintura. Ele ficou 10 anos como pintor. Tu imagina se fosse com a gente. Tipo assim, eu tô há 10 anos pintando e eu vendi uma arte. E ele não parou, tá? Ele ficou 10 anos pintando. Então, para mim, me choca muito isso. Esse foi o quadro que ele vendeu, que são de camponeses. Então, se a gente ficar dependendo de reconhecimento, talvez a gente não vá muito longe, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Ele acreditava na arte dele e ele continuou, né, fazendo as pinturas dele. Outro ponto também é que não existe cenário perfeito. Essa obra, Noite Estrelada, foi a obra mais vendida e até hoje, né, tem vários capitais do mundo inteiro que fazem aquelas imersões, eu não sei se alguém já foi aqui, de Van Gogh, que eles colocam essa pintura num lugar muito grande, aí fica lá olhando todas as pinturas, é muito legal, eu ainda não fui, mas quero ir. E tu imagina se alguém... E ele nem acreditava nessa arte, é só mais uma. Na verdade, essa pintura, quando ele tinha sérios problemas mentais,
ele ficou num hospício, e aí era a visão que ele tinha da janela dele, essa pintura. Então, não existe cenário perfeito. Ele fez com o que ele tinha. Ele tinha a imagem ali da janela dele, e ele retratou isso. Então, às vezes a gente pensa, ai meu Deus, mas se eu tivesse isso, eu faria. Não, mas é que eu não faço, eu não começo esse negócio porque falta isso. Mas o que a gente tem hoje que a gente pode fazer? Então, isso é uma coisa muito legal da história dele. Pode passar. E ele, em menos de 10 anos, pintou 900 pinturas. Então, imagina, né? Ele não tinha vendido, ele só vendeu uma e ele continuou fazendo. Ele era imparável. Ele acreditava no que ele estava fazendo, né? Na carreira dele. Então, consistência vence talento. E, de novo, né? Ele retratou o quarto dele ali, com o que ele tinha, com a verdade dele. Só que ele se esforçava muito, ele realmente queria que o negócio dele desse certo. Ele ia em várias exposições e ninguém levava ele muito a sério. E aí, ele morreu e ele não era conhecido. Ele teve um pouco de reconhecimento de alguns artistas do expressionismo, mas ninguém dava nem bola para ele. E aí, quando ele morreu, a Johanna, que era a cunhada dele, olhou para aquelas obras, né? Ela era uma mulher culta, gostava muito de cultura e de arte, olhou para aquelas quase 1000 artes e falou, não, eu vou fazer isso virar, eu vou fazer... Claro que ela não falou assim, né, gente? Era em 1700. Mas ela olhou e falou, não, gente, quem mexe com pintura, com quadro, imagina ter 1000 telas na tua casa. Não, eu ia fazer uma fogueira, eu acho. Se a pessoa morreu, entendeu? O que eu vou fazer com aquilo? Ela olhou com um olhar de tipo assim, meu, eu vou fazer isso aí virar, vou fazer essas artes venderem. E aí ela pegou, reuniu e ela começou a expor junto com o marido, que era o Theo, que era irmão do Van Gogh. E aí eles começaram a vender e o Van Gogh ficou conhecido mundialmente. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Essa é algo que às vezes a gente quer fazer tudo sozinho e, mas por que eu posso trocar com um amigo, trocar uma ideia? Vamos fazer juntos, buscar pessoas que também acreditam. Então, primeiro insight, por que eu perguntei aqui se você acredita no teu potencial? Porque às vezes a gente não acredita. Só que se eu não acredito, quem está do meu lado também não vai acreditar. Então, o valor começa em você. Você tem que acreditar primeiro. Se você acredita naquilo que tu está fazendo, as pessoas vão começar a acreditar. É um movimento. Então, esse movimento que eu queria propor para todos nós, né, no dia de hoje, eu me coloco também dentro desse movimento, é que a gente acredite muito naquilo que a gente está fazendo. Se a gente não acredita, é porque algo não está certo. Ou a gente tem que parar de fazer aquilo, ou esse aquilo precisa de melhoria. Então, olhem e vejam por que vocês não acreditam nesse potencial de vocês. Daí vocês vão achar a resposta. Outro insight é que mentes pequenas não constroem grandes negócios. Então, se a Johanna não tivesse essa mente grande, pensar grande, acreditar, Van Gogh jamais seria conhecido. Às vezes, é algo que reflete até hoje, né? 200 anos depois, que ele morreu super cedo, né? Foi só 10 anos de carreira, não teria essa exposição que hoje todas as gerações vão, né? Crianças, idosos, adultos. Então, impacta até hoje, né? Porque uma pessoa acreditou, né? Às vezes é só uma pessoa que precisa acreditar. Outro insight também é que sua carreira não é um miojo. Eu vi essa frase e achei fantástica, porque miojo é algo instantâneo. E a gente confunde muito trabalho com carreira, né? Trabalho, hoje eu estou no emprego, né? Aconteceu algo muito legal ali com o nosso amigo, né? Que foi chamado para ser presidente. É o trabalho dele, mas a carreira dele começou há muito tempo antes. Então a nossa carreira, ela é anos, né? Ela é ele tem o dom da música. Então a carreira dele é a música, né? Não é o trabalho que é hoje. Então diferenciar isso é muito importante, porque às vezes a gente está no emprego e a gente não está feliz. Só que não é a tua carreira aquele emprego, né? Então, às vezes, a gente vai ficar nesse trabalho que talvez não esteja pagando tão bem para construir uma carreira, né? Para lá no futuro a gente colher os frutos. Outro item também que para mim é muito importante
falando como publicitária, imagem pessoal é mais do que aparência, é uma extensão do seu negócio. Na autobiografia ali de Vicente, na verdade, não é a autobiografia, é a biografia, porque tem várias pessoas que escreveram sobre ele. Falavam que ele cheirava muito mal, que ele era desleixado. Será que isso não teve quando ele ia expor a arte dele? E detalhe, ele tinha vários surtos psicóticos, então ele não tinha a melhor imagem pessoal assim do mundo para quando ele fosse vender, né, as artes dele. Então, será que se ele tivesse um posicionamento diferente, né, naquele momento, será que ele não teria vendido mais? Porque ele estava ali do lado de outros artistas franceses que se vestiam melhor, que eram mais cultos. Não que eu estou falando que a simplicidade não vende, não é isso. Que inclusive ele falava que ele gostava muito de uma vida simples. Mas é a gente ser intencional com a nossa imagem, né? Então a gente ter essa higiene pessoal, essa harmonia, né? E ser intencional na nossa imagem. Então fica esse ponto que às vezes eu penso, por que ele não foi reconhecido, né? Então muitas pessoas falam dessa imagem pessoal dele que pode ter afetado ele. E aqui, falando agora de maternidade também, que liderança, né, tem também a ver com ser líder na sua casa, né? Aqui eu trouxe uma fotinho da família, que antes não tava os pets, e eu acho que eles são parte da família. Ali são 3 gatos, gente, foi sem querer a cartela de cor, tá? Eu não saí loucamente, porque todo mundo me pede, tá? Mas tu escolheu os gatos para combinar com a tua casa, porque eu gosto de tons terrosos também. Eu falei, não, gente, foi sem querer total, assim. Foi surgindo, os 4, tem o Jack, que é o dálmata, os 4 foram adotados da rua e aconteceu, se eu falasse a história de cada um, também dava horas aqui, porque cada um tem uma história muito legal. Mas eu gostava de ser um pouco louco, porque nós moramos em um apartamento e nós temos 4 animais. Imagina, 3 gatos e um cachorro. Eu não sei como que a gente pensou, não, vamos fazer isso. Eu não sei, eu sei que vai aparecendo essas oportunidades e aí a gente vai, pegando. Se a gente morar em casa, então ferrou, né? Vamos continuar morando em apartamento, porque senão a gente vai abrir uma ONG e vai ter que chamar o Vini lá em casa, fazer contratar ele meio um turno, assim, pra ficar lá. Enfim, como equilibrar tudo? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Não tem como equilibrar, né? E também a gente nem quer equilibrar. As minhas amigas perguntam, mas será que eu vou... como é que é a maternidade? Será que eu vou continuar a conseguir executar bem o meu papel profissional e tudo mais? E eu conheci o Felipe, né, nesse momento, né, Felipe? O Felipe teve paciência comigo, gente, porque eu gravava e não era fácil, eu tava com uma barriga explodindo. Nossa, eu tava muito cansada, já tava no final da gestação, eu achava que eu nem ia conseguir gravar. Então, o Felipe teve muita paciência comigo. Realmente é algo que vai ter que achar alguma maneira de conciliar. Pode passar. Só que tem uma coisa que eu tô aplicando muito no meu dia a dia. E que essa é a grande dica para quem é mãe ou para quem também está pensando, será que eu vou ter filho ou não? Eu coloquei aqui, tô falando de mãe, né? Mas se vocês que são pais também ou que estão querendo ser pais, vocês podem usar isso para vocês também. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, quando a gente for ficar com o filho, eu vou ficar longe do celular, eu vou ficar longe da TV, e vou tentar encher o tanquinho do amor dele. Ele vai se sentir amado. Então, a gente, por mais que... É difícil ter alguém que consiga ficar horas e horas com o filho, né? Porque tem trabalho, tem que cuidar da casa, tem vários N papéis, e cada vez esse tempo vai ficando mais fracionado, né? Então, ser realmente alguém com foco ali, em tudo que for fazer. Então, essa chave virou. Quando eu sento para trabalhar, eu até falo, Gustavo, agora não, eu trabalho home office, não bate aqui que eu tenho que resolver tudo. E vai, e foco. E pega uma água, um café ali e faz. E quando a gente está com auge também. Então, a gente vai ter menos tempo, mas ser mais intencional e mais intenso nesse tempo. Então, essa é a grande mensagem da minha experiência como mãe, como eu tenho feito, né, para tentar conciliar tudo isso, porque não adianta dizer que dá para conciliar, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Quando nos dedicamos de verdade a cada área, nosso tempo multiplicado. É isso, é fazer com foco que vai dar certo. E já estou terminando aqui, trouxe vários insights. Uma coisa que para mim assim, eu sempre penso na minha vida, nas decisões, quando eu vou tomar
sobre encerrar ciclos ou começar novos, né? Terminar bem é tão importante quanto começar. Então eu saí daquela startup, né? Fui para outro trabalho e quando eu tive o Austin, mexe muito na vida da mulher, né? Principalmente. E aí eu estava muito angustiada, terminando ali os 4 meses, né, em casa ali com ele. Eu pensei, gente, eu não vou conseguir voltar a trabalhar. Mas eu não quero ficar só falando de fralda, de xixi, de cocô. Gente, eu não quero só ficar falando disso, sabe? Porque é cansativo. Mas como que eu vou trabalhar esse serzinho pequeno, né? E aí eu comecei a pensar, um home office ia ser muito bom, né? Meu Deus. E aí até a gente conversou com um pastor, eu sou cristã, e ele falou, não, tu tem que voltar, tô sentindo, a gente orou juntos, e eu voltei. E ele falou uma coisa assim, mas vai abrir uma oportunidade pra ti. E eu fiquei pensando, gente, mas quem que vai? Ele falou assim, que abriu uma porta pra mim no home office, que eu ia ter mais tempo com o Austin. Eu falei, gente, que empresa que vai querer dar home office, né, para uma mãe que tem um filhinho pequeno? Não vai ser assim. E aí, quando chegou, mas eu voltei, eu pensei, não, eu vou voltar, vamos ver como é que vai ser. A Austin foi pra creche e tudo mais, segui, eu sentia que eu tinha que estar em movimento, não era uma opção ficar parada. E quando deu 6 meses ali, que eu estava muito preocupada principalmente com a introdução alimentar, eu não vou saber o que o meu filho gosta, eu não vou ver as caretas dele, sabe, comendo uma banana, as coisas que eu pensava, né, que uma mãe pensa. E aí, uma empresa que eu trabalhava lá de Passo Fundo, a Alpina, falou, olha, a gente gostava muito quando tu era head de marketing aqui, a gente quer ter um sócio em cada vertical e tu é a única pessoa da lista. Só que eu não falava há 3 anos com eles. E isso só foi possível porque quando eu saí de lá, eu terminei muito bem a relação com as pessoas que estavam lá. E isso, então, é legal a gente estar em movimento, mas também a gente tem que estar sempre com as portas abertas, né? Às vezes a gente quer acelerar demais e não percebe como que a gente faz as saídas, terminar os ciclos. Então, para mim, foi muito legal que eles me chamaram para ser sócia. Aí eu trabalho hoje home office. Pois sigam a alpina.digital, vocês vão ver lá os nossos trabalhos. E então, essa era a finaleira aqui. E eu deixei essa frase, só estamos vivos porque estamos em movimento, né? Então, sempre em movimento. Deixei meu Instagram também, se vocês quiserem me seguir. E acho que tem... e aí, gente, seja a pessoa que mais acredita. Assim, mensagem final. Acredita no que tu tá fazendo, acredita em ti. Porque quando tu acreditar, as pessoas que estão ao teu redor vão começar a acreditar e vai ser um movimento muito legal. E é isso, obrigada a todos.